Nessa aula a gente vai discutir um pouco outros materiais magnéticos. Vai começar discutindo o antiferromagnetismo, que é o caso em que eu tenho de novo M diferente de zero, mas o M total é nulo. Por quê? Porque a interação entre os átomos é negativa. Tá? Então o que vai acabar acontecendo? Eu vou ter que, os primeiros vizinhos, né, eles vão tender a ficar em orientações opostas, fazendo com que na fase ordenada eu tenha momentos magnéticos apontando para baixo e subsequente para cima e assim sucessivamente. Então, de forma que eu tenho um momento magnético total nulo. Tá? Então, esses materiais são menos populares que os ferromagnéticos por razões óbvias, né? Que eles têm um conjunto mais limitado de utilidades práticas, sem dúvida. Depois eu tenho ainda outras possibilidades, uma delas a mais famosa são os vidros de spin. Os vidros de spin, eu tenho de novo, os átomos eles têm M diferente de zero, mas eles interagem de forma aleatória. Então, as interações podem ser tanto no sentido de estimular o alinhamento, como estimular o anti-alinhamento. Então, esses sistemas eles acabam tendo estruturas desordenadas, tá? Aparentemente desordenadas, pelo menos, e eles têm uma série de propriedades aí que são interessantes do ponto de vista teórico, né? Uma coisa importante do vidro de spin é que eles têm montes de fases de conformações que são estáveis. Tá? Isso é um aspecto bastante importante do magnetismo. Né? O, os níveis de energia, por exemplo, se eu vou comparar os níveis de energia de um ferromagneto, eu vou ter alguma coisa do tipo isso daqui. Tá horrível meu desenho. Mas eu tenho esse nível e esse nível que são os dois níveis estáveis, tá? Então, se eu estou dentro de uma fase ferromagnética, eu posso ter todos os domínios apontando para cima ou todos os domínios apontando para baixo, tá? Isso aqui é uma curva meio estranha aqui, mas basicamente aqui eu tenho energia e aqui eu tenho o meu M, tá certo? Então eu vou ter dois estados, um que tá todo mundo apontando para baixo, todo mundo apontando para cima. Tenho dois possíveis estados. Quando eu tenho um vidro de spin, eu vou ter uma situação muito mais complicada, tá certo? Muito mais complicada, porque eu tenho a possibilidade de ter muitos mínimos. Isso aqui seria equivalente a E. Esse espaço aqui seria o espaço de conformações possíveis, tá? Eu vou manter M aqui. Isso aqui é um desenho mais simbólico do que de fato. Aqui está um pouco ordenado demais, mas eu tenho vários estados possíveis, tá certo? Tenho vários estados possíveis, vários estados meta-estáveis. E essa multistabilidade é importante em várias áreas do conhecimento, não só no magnetismo. Tem vários sistemas que têm equilíbrios com vários estados possíveis, tá? E então esses modelos foram aplicados em diversos contextos. Um contexto famoso é o contexto da teoria da evolução, tá? Então que eles acabaram sendo utilizados com algum grau de sucesso nessas áreas também. Né? Então, sei lá, eu tenho vários estados possíveis que corresponderiam, nesse caso, a diferentes espécies, digamos assim. Né? No nosso momento agora, a gente temos epidemias, né? Isso corresponderia a ter vários genomas, digamos, de vírus que são estáveis. Tá? E eu posso ter transições entre eles. Então, o que pode acontecer, eventualmente, quando eu tenho, sei lá, um vírus qualquer, esse E, no caso, um vírus é a capacidade reprodutiva dele, né? Eu tenho um vírus que está nesse estado aqui, e por mutações ele pode fazer um flip para cá, né? E aí ele se torna muito mais efetivo, muito mais capaz de reproduzir. Isso é modelado muitas vezes com modelos que se lembram os vidros de spin. Bom, eu queria comentar finalmente a última coisa, é o fenômeno de esterese. No fenômeno de esterese,
aqui é mais ligada... Eu tenho níveis diferentes nos outros materiais, mas é mais comum estudar isso no contexto de ferromagnetos. Imagina que eu tenho um sistema aqui, isso aqui é uma corrente externa, tá? Esse H aqui, não dá para estressar muito com essa nomenclatura, mas basicamente o que vai acontecer, isso aqui é uma magnetização, né? Então o que, que vai acontecer? Eu vou começar com o estado original, eu não tenho campo externo aplicado, eu também não tenho campo medido. E aí eu vou aplicando o campo, o que, que vai acontecer? À medida que eu vou aplicando esse campo, eu vou ordenando os meus spins, tá? Eu vou ordenando o meu material de forma que ele alinha, tá? Quanto mais eu aplico um campo aqui, mais ele vai alinhar, tá? Vai alinhar, 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 tá certo? Aqui em algum ponto ele começa a saturar, porque eu tenho um limite, tá? Eu tenho um limite de saturação. A partir de um determinado ponto eu já tenho todos os meus domínios alinhados. E aí eu não tenho mais o que fazer, tá? Simplesmente eu vou evoluir daqui para uma situação de cada vez mais ordem, mas eu não tenho um crescimento para sempre dessa capacidade de magnetização. Agora, suponha que eu chegue aqui e eu comece a diminuir o campo externo aplicado. Quando eu diminuo o campo externo aplicado, o que, que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que quando eu chegar nesse nível de ordenamento aqui, eu não vou tender ao voltar ao mesmo estado. Porque agora o meu sistema está ordenado, tá? Ele está ordenado, o campo externo ele serviu para ordenar o meu sistema, à medida que eu vou diminuindo o campo, ele vai continuar ordenado. Só que assim, como eu tenho flutuações térmicas, esse ordenamento vai sofrer um pouco. Agora, se eu seguir aplicando um campo magnético agora nesse sentido menor, né, cada vez menor, mais negativo aqui, o que, que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que eu vou ter uma reversão, tá? Então, em algum ponto aqui, eu vou reverter, eu vou voltar a ter uma magnetização total nula. Tá? E aí eu sigo, eu vou fazer o mesmo comportamento e eu vou chegar até um ponto aqui onde vou estar todo mundo ordenado, e aí eu retomo esse processo, eu retomo esse ciclo, aumentando a magnetização, aumentando minha corrente externa e, consequentemente, minha magnetização, e eu vou chegar até aqui de novo. Agora eu tenho um ciclo, tá certo? Eu tenho um ciclo de esterese. E esse meu sistema tem uma memória, tá? Ele lembra do estado pelo qual ele passou. Ele não basta ter as mesmas condições para ele estar no mesmo estado. Tá? Ele lembra do ordenamento que ele teve. Isso aqui é observado em quase qualquer transformador que vocês têm. Essa curva de esterese aqui, ela acontece em transformadores. E ela é Opa, tô horrível aqui. Meus transformadores. Então, o transformador é basicamente um equipamento que ele consegue mudar a, a voltagem, né, do meu sistema. Eu ligo, eu consigo transformar. Nós vamos estudar isso mais tarde, né? Eu consigo transformar um sistema que tenha, por exemplo, 110 volts em 220 volts, ou qualquer outra voltagem nesse aspecto. Isso, em geral, é um núcleo de ferro que está enrolado por espiras. Bom, o que eu quero comentar com vocês, né? Então, esse tipo de comportamento a gente observa lá, né? E isso tem uma série de implicações práticas. Uma delas, por exemplo, é o aumento da temperatura do transformador. O transformador esquenta, e um dos motivos pelos quais esquenta está relacionado com essa curva de esterese aqui. Então, que ele acaba produzindo calor de forma consistente, tá? Então, só para representar, isso é muito importante. Tanto nesse ponto aqui, ó, como nesse ponto aqui, eu tenho sistemas perfeitamente ordenados, ou muito próximo de perfeitamente ordenados. Tá? E à medida que eu vou reduzindo aqui, eu vou nessa região aqui tem sistemas que são desordenados. Bom, com isso eu acabei a minha discussão sobre materiais magnéticos, né? A gente vê que existe uma grande riqueza de materiais magnéticos, né? Eles têm importância tecnológica, têm importância teórica.
eles são muito relevantes, né? Então, em geral, a gente acaba estudando isso com mais afinco numa disciplina específica de estado sólido, por exemplo, onde os fenômenos magnéticos são apresentados com mais detalhamento, porque aí eu consigo modelar como é que são esses materiais, coisa que aqui está um pouco longe das nossas pretensões, né? Aqui a gente tem uma visão mais do ponto de vista do eletromagnetismo que realmente dos modelos de como são organizados esses materiais.